TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Metropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro. E você vai ver a seguir. TCE aprova contas de 2023 de bom tempo, mas com ressalvas. Petrópolis chega a 10 confirmações de mortes por Covid-19 em 2025, segundo o Ministério da Saúde. Homem que danificava veículos no centro de Petrópolis é detido pela Guarda Municipal. Agora, no Correio Metropolitano na TV, segunda edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou as contas de 2023 do ex-prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, mas com algumas ressalvas. A decisão foi tomada na tarde de quarta-feira, dia 26, após uma sessão em que os conselheiros seguiram o voto do relator, Marcelo Verdini Maia. Apesar do corpo instrutivo e do Ministério Público de Contas terem identificado 3 possíveis irregularidades nas contas, o relator do Tribunal de Contas do Estado do Rio discordou da análise técnica e aprovou as contas de Bom Tempo. A aprovação veio com 8 determinações e uma recomendação para o município. Agora, as contas serão enviadas para a Câmara Municipal de Petrópolis para uma análise final. Em documento datado de 10 de dezembro de 2024, o corpo instrutivo do TCE apontou 3 possíveis irregularidades e emitiu um parecer contrário à aprovação das contas. Entre os 3 pontos mencionados estavam a falta de envio da lei autorizativa para operação de crédito realizada pelo município, o não cumprimento do mínimo de 70% de recursos do Fundeb para a remuneração de profissionais da educação básica e a insuficiência de caixa dos recursos para educação e saúde. Na ocasião, o Ministério Público de Contas se alinhou ao parecer técnico, considerando que a falta de recursos no caixa da saúde e educação fossem considerados improbidade administrativa. Na ocasião, o Ministério deu 10 dias para que o ex-prefeito Rubens Bom Tempo se manifestasse sobre as questões apontadas. Durante a sessão do dia 26 de fevereiro, o conselheiro Marcelo Verdini Maia apresentou uma nova manifestação do corpo, que considerou as irregularidades 1 e 3 como resolvidas, mas manteve a segunda como irregular, ou seja, o não cumprimento do mínimo de 70% de recursos do Fundeb para a remuneração de profissionais da educação básica. Voto pelo indeferimento do pedido de sobrestamento, emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo de Petrópolis, Sr. Rubens Bom Tempo, referência de 2023, em face das ressalvas elencadas no voto escrito, com determinações e recomendação correspondentes, comunicação ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura de Petrópolis, comunicação ao atual prefeito, comunicação ao atual presidente da Câmara Municipal de Petrópolis e posterior arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas concordou com o afastamento das primeiras irregularidades, mas manteve a recomendação de tratar a terceira como improbidade, que é a insuficiência de caixa dos recursos para educação e saúde. No entanto, o conselheiro votou favorável à aprovação das contas, mesmo com essas divergências, acompanhando por unanimidade pelos outros conselheiros. De acordo com o Ministério da Saúde, Petrópolis atingiu a marca de 10 confirmações de mortes por Covid-19 em 2025. O número atingido em 7 semanas epidemiológicas é referente a casos deste ano e confirmações sobre a causa da morte de óbitos que aconteceram também no fim de 2024. Na 7ª semana epidemiológica de 2025, Petrópolis atingiu a marca considerável de 10 confirmações de morte por Covid-19 no ano, segundo o painel coronavírus do Ministério da Saúde. Apesar dos dados do Ministério, a Secretaria de Saúde da cidade aponta que 8 óbitos pela doença foram registrados na cidade, sendo que desses, 6 ocorreram em 2024 e só foram confirmados neste ano.
O boletim Infogripe da Fiocruz vem apontando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em diversas partes do país. Nessa edição do Boletim Infogripe, nós continuamos observando aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes até 14 anos, no país de modo geral. O aumento citado pela pesquisadora é um dado significativo. Ele representa uma incidência de alta a moderada das doenças respiratórias no país, principalmente entre crianças e adolescentes. Esse aumento de casos de SRAG entre crianças e adolescentes, ele está bastante relacionado a esse período de retorno às aulas, onde as crianças elas acabam tendo um maior contato umas com as outras, o que facilita a transmissão desses vírus respiratórios. Em Petrópolis já foram registrados 47 casos de Covid-19 em 2025. Somente na semana epidemiológica 3, 40 novos casos da doença foram anotados. Os dados do painel da Covid-19 do Ministério da Saúde ainda apontam que 3 óbitos pela doença foram registrados no município até o momento. A pesquisadora da Fiocruz destaca que a prevenção ainda é um dos principais meios para se combater o vírus. Em relação aos idosos, principalmente, esse aumento de casos de Covid-19 em algumas regiões do país, a gente reforça a importância da vacinação contra o vírus, especialmente para as pessoas dos grupos prioritários que precisam se vacinar todo ano ou até mesmo a cada 6 meses, no caso dos idosos. A recomendação ainda é de usar máscaras, principalmente em locais fechados com maior aglomeração de pessoas e também dentro de postos de saúde. No caso das crianças e adolescentes, a gente recomenda que os pais ou cuidadores que evitem levar as crianças para a escola caso elas apresentem algum sintoma de síndrome gripal. Se não for possível fazer o isolamento com a criança, é recomendado que ela vá para a escola usando máscara. O Ministério da Saúde foi questionado sobre a razão da diferença nos dados, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Petrópolis após ser flagrado arranhando veículos estacionados nas ruas do centro da cidade. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública foi acionada por meio de denúncias e mobilizou uma equipe para localizar o indivíduo que possui transtorno psiquiátrico severo. O acusado já praticou uma série de crimes em Petrópolis. Inclusive, na última semana, ele foi flagrado arranhando carros que estavam estacionados no centro histórico. E nesta quarta-feira, durante o patrulhamento, agentes da Guarda Civil Municipal encontraram o rapaz e o detiveram. Em seguida, foi identificado que ele possui um severo transtorno psiquiátrico. Diante disso, após os procedimentos na delegacia, ele foi levado ao Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe, onde permanece internado e recebendo atendimento médico especializados. Agentes da Secretaria de Assistência Social também acompanharam a operação para garantir o encaminhamento adequado ao rapaz. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Mulher é presa após furtar produtos de supermercado em Petrópolis. Decisão judicial permite renovação de contrato de concessão da BR-040 pela Concer. Estado publica diminuição do IPM e ICMS de Petrópolis para 2025. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Uma mulher foi presa em flagrante após furtar produtos de um supermercado nesta quarta-feira em Itaipava. Olha só. De acordo com a Polícia Civil, após ser encaminhada para a delegacia depois do flagrante, a mulher de 69 anos confessou o crime e afirmou que já realizou outros furtos. Ao ser questionada, a acusada disse que possui condições financeiras de pagar pelos produtos subtraídos, mas que furta por falta de caráter. A mulher foi conduzida à 106ª Delegacia de Polícia do município e autuada em flagrante pelo crime de furto a estabelecimento comercial. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a BR-040. Essa semana, a Concer e a coligada Triunfo Participações e Investimentos divulgaram uma decisão judicial na qual é reconhecida a possibilidade de renovação do contrato de concessão da companhia como responsável pela BR-040. Mesmo com a decisão, a ANTT afirma que isso não vai afetar o leilão da licitação marcado para o dia 30 de abril. No dia 24 de fevereiro, a Concer e a coligada Triunfo Participações e Investimentos divulgaram uma decisão judicial direcionada aos investidores e ao mercado financeiro, na qual é reconhecida a possibilidade de renovação do contrato de concessão da companhia como responsável pela BR-040. De acordo com o processo, a decisão foi tomada visando o reequilíbrio econômico-financeiro depois da análise de um termo aditivo assinado entre a concessionária e a União em 2014. A decisão é uma resposta a um recurso da Concer no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A decisão unânime reformou a sentença de primeira instância e afastou as condenações anteriormente impostas, reconhecendo, primeiro, a validade do projeto do Executivo das obras da nova subida da Serra, pois foram regularmente aprovadas pela ANTT, observando os trâmites administrativos e técnicos necessários. Segundo, que o contrato de concessão de rodovias, dada sua natureza de longo prazo, admite ajustes e revisões para atender ao interesse público, sendo legítima a mutabilidade contratual. Terceiro, que a Lei de Concessões prevê a possibilidade de adaptação dos contratos de concessão sem a necessidade de nova licitação, desde que respeitado o objeto da contratação e observados os requisitos legais e o interesse público. Nesse contexto, são inaplicáveis as limitações estabelecidas pelo artigo 65 da Lei 8.666 de 1993. Quarto, que a prorrogação da concessão pode ser utilizada como mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que a extensão do prazo da concessão não configura renovação de outorga, mas sim um instrumento para viabilizar a execução do contrato e evitar tarifas excessivamente elevadas.
Quinto, a validade do 12º termo aditivo do contrato de concessão, considerando inclusive que a administração pública, por meio de parecer da Advocacia Geral da União, reconheceu a regularidade e a necessidade de formalização do referido termo aditivo. No documento ainda é dito que a companhia permanece confiante no Poder Judiciário e de que as garantias fundamentais do processo vão trazer a segurança jurídica necessária aos investimentos realizados pela Concer no âmbito do 12º termo aditivo que não foram adimplidos pelo poder concedente. Mesmo com a tomada desta decisão judicial, a Agência Nacional de Trânsito e Transportes, ANTT, afirma que a decisão não vai impactar a realização do certame referente à concessão e, por isso, o leilão seguirá o cronograma estabelecido no edital no dia 30 de abril. A agência ainda afirma que vai se manifestar sobre a decisão perante o tribunal. O Governo do Estado publicou o decreto que fixa os índices de participação dos municípios para o exercício do ano de 2025. De acordo com a tabela publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro, do dia 24 de fevereiro, Petrópolis apresentou uma diminuição de 1,79 para 1,41. A diminuição é referente à decisão judicial em uma ação proposta por Angra dos Reis contra a empresa Petrobras. De acordo com a determinação da Justiça Comum, a empresa estatal Petrobras deverá retificar a Declan IPM do ano de 2023, consequentemente, aumentando o índice de participação do município e diminuindo os valores de todas as outras cidades fluminenses. Entretanto, o valor arrecadado pelos municípios ainda vai depender do volume total de ICMS arrecadado pelo Estado. Ou seja, Petrópolis vai receber menos verba do governo do estado. Em 2023, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar à Prefeitura de Petrópolis, que recuperou o aumento percentual do IPM. Zanin suspendeu a decisão do TJRJ, no entanto, foi uma decisão válida até que o processo original fosse sentenciado. Na época, Zanin entendeu que a demora na sentença final sobre a questão demonstraria perigo para a cidade. Já em 2024, o caso também foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, a ministra Maria Tereza de Assis negou um recurso do ex-prefeito Rubens Bontempo, que pedia a suspensão da liminar do TJRJ que reduzia o IPM de Petrópolis. Em julho do mesmo ano, foi a vez do STF julgar em definitivo o caso. O então presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu a favor da diminuição do IPM de Petrópolis. Com isso, ficou determinada uma diminuição escalonada do IPM de Petrópolis, de 3,907 para 1,079 até janeiro de 2025. Os valores recebidos a mais durante o período de transição do IPM serão parcelados até o fim de 2028. Agora, com a nova publicação do Diário Oficial do Governo do Estado neste ano de 2025, o IPM de Petrópolis será fixado em 1,041. E você vai ver depois do intervalo. O governo anuncia vacina 100% nacional contra a dengue no SUS em 2026. Serasa, Correios e Febraban fazem mutirão para atender endividados. Carnaval deve ser de calor forte e pouca chuva na maior parte do país. O governo vai liberar saldo do FGTS a quem optou por saque aniversário. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na terça-feira em Brasília a produção em larga escala da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. A previsão é que a partir de 2026 sejam ofertadas 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação do quantitativo conforme demanda e capacidade produtiva. Segundo Nízia Trindade, é esperado que a população seja vacinada em um período de 2 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda avalia o pedido de registro do imunizante, feito pelo Instituto Butantan em dezembro de 2024. Há cerca de 2 semanas, a agência solicitou mais informações e dados complementares sobre a vacina e informou que foi concluída, de forma antecipada, a análise de dados de qualidade, segurança e eficácia apresentados. Segundo o governo federal, a partir de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics, a produção em larga escala da vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue se dará por meio do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local do Ministério da Saúde, já aprovado e em fase final de desenvolvimento tecnológico. Sob a coordenação do Ministério, por meio do Complexo Econômico Industrial da Saúde, o projeto contou ainda com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no financiamento da pesquisa clínica. O investimento, segundo o Nízia, é de 1.260 bilhões de reais. Também estão previstos 68 milhões de reais em estudos clínicos para ampliar a faixa etária a ser imunizada e incluir idosos, além de avaliar a coadministração da dose contra a dengue com a vacina contra o chikungunya, também desenvolvida pelo Instituto Butantan. Os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e foram demitidos sem justa causa, poderão sacar os recursos depositados pela empresa antes da dispensa. Olha só. A medida vai beneficiar 12 milhões e 100 mil trabalhadores dispensados desde janeiro de 2020 até a data da publicação da medida provisória e vai injetar 12 bilhões de reais na economia. Segundo o Ministério do Trabalho, os valores serão creditados na conta cadastrada do FGTS em 2 etapas. Na primeira etapa, será depositado um valor até o limite de 3 mil reais da parcela depositada pelo empregador anterior. Se o valor for superior, o saldo restante será liberado numa segunda etapa, 110 dias após a publicação da MP. A liberação ocorre apenas nessas 2 fases. Depois desse prazo, os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário e forem demitidos não poderão acessar o saldo que vai permanecer retido. Nesta terça-feira, o presidente Lula se reuniria com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e as centrais sindicais para comunicar a medida. No entanto, o encontro foi adiado por problemas de agenda, segundo informou o Palácio do Planalto.
Durante a tarde, Lula se reuniu com Nízia Trindade quando comunicou a da saída do cargo de ministra da Saúde. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, a modalidade do saque aniversário permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês de aniversário. Em troca, o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa rescisória. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Os Correios, em parceria com a Serasa e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, iniciaram essa semana um mutirão para viabilizar o atendimento presencial e gratuito a pessoas endividadas. Em todo o país, são mais de 75 milhões de negativados. Os interessados podem se dirigir a qualquer agência dos Correios, onde serão informados sobre quais débitos estão em seu nome na plataforma Limpa Nome. Por meio de uma parceria com 1.456 empresas, serão oferecidos, segundo os Correios, descontos de até 99%, parcelamento de até 72 vezes e a possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação de score na hora. O serviço faz parte do Feirão Serasa 2025. Segundo os Correios, não serão cobrados qualquer taxa de serviço de consulta em todas suas 10 mil agências até o dia 31 de março. Os interessados em negociar suas dívidas devem apresentar um documento oficial com foto para conferir as ofertas disponíveis e escolher quais contas deseja pagar, bem como a forma de pagamento, se à vista ou parcelada. Contas pagas com Pix podem ter descontos especiais. De acordo com o Serasa, há em todo o país mais de 74 milhões de pessoas negativadas. Temperaturas altas e chuvas isoladas. Os últimos dias de fevereiro e os primeiros de março devem manter o cenário que tem sido visto ao longo do mês em boa parte do país. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O informativo meteorológico mais recente do IMET abrange os dias entre 24 de fevereiro e 3 de março. Em relação às temperaturas altas, o Rio Grande do Sul passa por um momento especialmente preocupante desde o dia 22, com uma onda de calor que deve durar até esta quinta-feira. A categoria Ondas de Calor para o IMET inclui temperaturas 5 graus Celsius acima da média climatológica. No centro-oeste do estado, os termômetros ultrapassam os 40 graus Celsius. No período do carnaval, a previsão é de temperaturas elevadas em toda a região sul, com o estado gaúcho podendo superar os 38 graus Celsius. O sudeste e o centro-oeste também têm tendência de calor forte para os próximos dias, incluindo os dias de folia. As máximas vão alternar entre 26 e 34 graus Celsius. O mesmo cenário está previsto para a região nordeste, com temperaturas entre 26 e 36 graus Celsius, que também podem ultrapassar os 38 graus Celsius em algumas localidades do interior. E na região norte, previsão de máximas entre 26 e 34 graus Celsius na maior parte dos estados. Em relação às chuvas, na região sudeste, a tendência é de tempo firme em Minas Gerais e pancadas pontuais de chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, abaixo dos 40 milímetros. O sudeste de São Paulo pode registrar volumes acima de 60 milímetros. Então, já que a gente está falando de tempo, vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Começamos mais uma previsão do tempo e hoje vamos saber como fica o clima e a temperatura para a tão aguardada sexta-feira de carnaval. E para a alegria dos foliões, não há previsão de chuva, viu? Em Nova Friburgo, o dia será de sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva, como eu falei. A temperatura da região vai passar por ligeira elevação, variando entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, sol com algumas nuvens no céu e sem chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 28 graus. A sexta-feira em Petrópolis será de elevação na temperatura, variando entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. O dia será de sol, ventos fracos e sem previsão de chuva, apesar das nuvens que também vão marcar presença no dia. Já em Paraíba do Sul, como de costume, vai estar ainda mais quente, com variações entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Também não chove no município, apesar do grande acúmulo de nuvens no céu, principalmente no período da tarde. E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia também será de sol, muitas nuvens no céu e, mais uma vez, sem previsão de chuva.
Os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 33 graus Celsius, marcando a maior temperatura dentro das nossas cidades de cobertura. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite a sexta-feira e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.